Seja muito bem-vindo ao Senai. Hoje você é nosso aluno de eletrotécnica. Nós vamos levá-lo para conhecer o nosso laboratório de PLC e lá nós vamos fazer uma atividade prática. Então, vem comigo! Olá, sou o professor Paulo e estaremos nessa série de vídeos conversando sobre PLC, a sigla em inglês, ou também chamado de CLP, a sigla em português, que significa Controlador Lógico Programado. Como nós já vimos nas nossas aulas teóricas, CLP é um microcomputador e aplicado ao controle e acionamento de um sistema ou de um processo. Ele é composto de módulos de alimentação, entradas, saídas, digitais e analógicas e uma CPU, que é uma unidade central de processamento, além de memórias. Alguns ainda têm display e botões aqui à frente que facilitam a programação. De acordo com a lógica interna de programação, definida pelo usuário através de um software específico, o CLP reage aos sinais de entrada, impondo respostas às suas saídas. Este software específico será visto mais adiante e o utilizaremos para fazer os nossos experimentos. Veja que temos diversos fabricantes com diversos modelos. Em nosso painel, nós utilizamos o CLP Schneider, que tem as seguintes características. Então, agora nós vamos mostrar o painel. Como ele está desenergizado e a intenção aqui é só mostrar, então eu não vou utilizar a luva. Nossa CLP ela é composta por esses módulos. Eu tenho o módulo CPS 2000, que é o de alimentação, ele recebe os 220 da rede e transforma em 24 volts para a alimentação de todo o meu painel. Tenho também a CPU, que é a M340, e com entradas Ethernet, USB e CAN Open. Isso é para interfaces de rede, para programação. Tenho também os módulos de entrada e saída digital, que é o DDM 16025, todo cabeado para dentro do meu painel, para os bornes do meu painel. Aí eles estão divididos por blocos. Tenho também meu módulo que é de entrada e saída analógica, AMM0600, que também tem todo o cabeamento e vai ficar conectado nos bornes do meu painel.
O meu painel, então, ele, como eu disse, ele é separado por módulos. Aqui, entrada digital, tenho as alimentações, tenho disponível alimentação 24 volts e 0. E para cada borne, ele vem também com um endereço. E esses endereços são aqueles que nós utilizaremos na nossa programação. Tá? E eles são isolados da minha CPU, até por uma proteção. Para que as entradas digitais funcionem, nós temos que fazer a sua alimentação desse módulo através dos bornes de 24 volts. Essa alimentação ela pode ser feita usando a própria fonte do meu CLP, ou, num caso de interfaceamento com outros dispositivos, eu posso utilizar a fonte de alimentação do equipamento que estará enviando sinal para a CLP. Podemos também fazer apenas a conexão do Terra desses dispositivos que estão fora com o meu CLP aqui. Tá? Devemos ter cuidado de nunca inverter a alimentação do módulo. Nunca alimente com tensão diferente de 24 volts ou 10 volts. E sempre o positivo no borne vermelho e o negativo no borne preto. Para fazer essas ligações, nós utilizamos cabos que já estão aqui no laboratório e eles são coloridos exatamente para facilitar a identificação daquilo que eu estou ligando. Tenho também as minhas saídas digitais. Ele é composto por um borne de alimentação do módulo de 24 volts e um borne comum e 8 bornes de saída numerados de Q0, 1, 16 até 23, que também são usados nos endereços da nossa programação. Para que essas saídas digitais funcionem, é necessária a alimentação do módulo através desse borne vermelho em 24 volts. As saídas digitais desse módulo são do tipo relé, com carga máxima de 300 mA. O tipo de sinal enviado para as saídas dependerá única e exclusivamente da alimentação do borne comum. Se colocarmos 0 volts nesse borne, as saídas terão um sinal de 0 volts quando ativado. Se nós colocarmos nesse borne 24 volts, as saídas terão um sinal de 24 volts quando ativado. Não recomendamos a utilização de tensões corrente alternada nesse borne comum aqui. Vamos falar agora das entradas analógicas. Esse módulo de entradas analógicas, ele possui 4 entradas, sendo 2 bornes azuis e um borne preto, numerados de IW 0.2.0 a IW 0.2.3. Da mesma forma das digitais, esses números, esse código é usado para endereços na programação. Cada entrada é capaz de medir tanto tensão, os bornes azuis, quanto corrente, o borne azul representado pela letra I, configurável por software, e que somente um tipo de cada vez você poderá medir ou tensão ou corrente. Importante, as tensões e correntes contínuas, corrente contínua, não devem ser superiores aos valores selecionados por software. Se eles forem ultrapassados, esses valores ajustados, ou se eles forem utilizados tensões corrente alternada, poderá ocorrer a queima do módulo ou a queima da própria CLP. Saídas analógicas. O módulo de saídas analógicas possui 2 saídas configuráveis por software, capazes de fornecer tensão ou corrente. Tensão de 0 a 10 volts, corrente contínua, ou se for corrente
eu tenho de 4 a 20 miliamperes ou de 0 a 20 miliamperes. Aqui também eu tenho a numeração de QW 0.3.0 e QW 0.3.1. Da mesma forma, esses serão os endereços utilizados na programação. Aqui também temos um alerta. As tensões de corrente contínua da saída analógica não deverão ser usadas para alimentar outros dispositivos ou equipamentos. Em todos os módulos, seja de entrada ou de saída ou outro, se não observarmos os limites estabelecidos, seja de tensão, seja de corrente ou até da carga que iremos alimentar, causaremos danos ao respectivo módulo ou ao CLP. Vamos agora para outros módulos. Chaves. As chaves desse módulo, elas são conectadas através desses bornes de cor amarela. Essas chaves têm como característica a posição central fixa, que é desligada, e ao acionarmos para a esquerda, um contato momentâneo em 24 volts corrente contínua, e ele é fixo para a direita, que também vai alimentar aquele borne respectivo em 24 volts. Temos também o módulo de lâmpadas. Aqui nós temos 3 sinalizadores LEDs nas cores vermelha, amarela e verde, e para que eles sejam acionados, eles deverão receber nesses bornes cinza correspondente um sinal de 24 volts. Internamente, esses sinalizadores estão conectados ao 0 volts do meu painel. Vamos ver também fonte de alimentação. Essa minha bancada, esse meu painel, ela fornece alimentações, né, de 24 volts, 10 volts e eu tenho a saída terra, né? Então eu tenho para 24 volts a corrente máxima de 1,5 ampere e 10 volts a corrente máxima de 1 ampere. Temos aqui também um potenciômetro, que ele é usado para que possamos simular sinais analógicos de tensão entre 0 e 10 volts. Ele é composto por um potenciômetro multivoltas, porque com isso nós temos uma melhor precisão e vamos utilizá-lo na programação. O borne 0, ele deve estar conectado ao 0 da fonte. E no borne azul, eu vou conectar ao positivo da fonte 10 volts. E a saída, borne C, vai ser a saída então de tensão, conforme a posição do meu potenciômetro. Aqui nesse canto nós temos também um display. E esse display ele tem como função medir tensão ou corrente. As medições são selecionadas através dessa chave, U para tensão e para corrente. O borne azul deverá ser ligado ao positivo do sistema a ser medido e o borne preto deverá ser ligado ao negativo desse sistema que está sendo medido. Esse equipamento está calibrado e ajustado para medir tensões ou correntes no valor máximo de 19,99. Aí, tensão ou corrente, volts ou miliamperes. Temos também o sinal sonoro, campainha, buzzer, que é acionado quando ela recebe, aqui nesse borne cinza, um sinal de 24 volts. Aqui não há necessidade de ligar o negativo nesse módulo, porque ele já está conectado internamente ao 0 volts do painel. Temos ainda um módulo solenoide, um borne de entrada cinza, que aciona o solenoide quando recebe um sinal de 24 volts, corrente contínua. Esse solenoide
ele aciona uma chave de fim de curso, gerando um sinal de 24 no borne amarelo. A outra ponta do meu solenoide já está conectada internamente ao 0 volts do painel. Aqui mais um alerta: a bobina desse solenoide nunca deverá ficar energizado por mais de 10 segundos. Um outro módulo de aplicação é composto por um motor DC, corrente contínua, com controle de rotação via relé, conectado a um fuso, onde é indicado o deslocamento de forma linear. Eu tenho réguas aqui para facilitar essa medida. E com 2 sensores, uma chave fim de curso e um sensor indutivo. Para acionar esse motor, devemos seguir a seguinte tabela. Quando recebe o sinal de 24 volts no borne com a seta girando para a direita, o motor irá girar no sentido horário. Se ele receber 24 volts nesse borne com a seta girando para a esquerda, o motor gira no sentido anti-horário. No caso dos 2 bornes cinza receberem simultaneamente um sinal de 24 volts, o motor irá girar em somente um dos sentidos, não causando curto. Isso irá ocorrer de forma aleatória, dependendo única e exclusivamente de qual relé será acionado primeiro. O sensor fim de curso, quando acionado, ele gera as saídas no amarelo de 24 volts. É somente sinalização. E a saída amarela encoder estará presente um sinal de 24 volts toda vez que o motor estiver girando. Aqui eu tenho também a saída do meu sensor indutivo, que também irá fornecer um sinal de 24 volts quando essa peça passar por seu ponto de sensibilidade. Agora nós vamos para o vídeo de programação para fazer funcionar toda essa bancada aqui. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro. Agora eu vou passar para vocês um pouco de como fazemos para realizar a programação do nosso CLP. Para isso a gente vai precisar de um computador com um software próprio. Cada fabricante, como visto, tem o seu próprio programa, o seu próprio software. No nosso caso, que vamos usar o PLC das bancadas da Schneider, é o Unit Pro. Primeira coisa que temos que analisar é que a linguagem utilizada por nós aqui será a linguagem ladder, a mesma que vocês viram na sala de aula. Principal diferença entre a linguagem ladder e a de comandos convencional é que o diagrama ladder é feito horizontalmente, através de 2 barras verticais, e a sua simbologia também muda, sendo que no PLC nós não iremos ter diversos contatos, tudo se resumirá a entradas e saídas. As entradas são referenciadas como 2 barras verticais, sendo o normal aberto, vazia no interior, e a normal fechada com uma barra transversal. Já as saídas são os nossos parênteses. Então a gente vai ter que realizar a montagem do ladder no software, fazer a programação, jogar para cá e depois fazer a montagem para testar. Vamos lá fazer? Então, para fazer a programação, a gente vai usar um programa específico. Esse programa, cada fabricante nos fornece. Como no nosso caso aqui, das nossas bancadas aqui do Senai Civic, os nossos PLCs são da Schneider, então a Schneider nos fornece esse software, que é o Unit Pro. Então, para eu iniciar aqui, ele já está aberto com essa tela aqui, que vocês podem ver. Eu vou criar um novo projeto, vou clicar nesse botão aqui. Assim ele vai iniciar um novo projeto, onde eu vou ter que informar para ele qual é exatamente o modelo do PLC que eu estou usando. Vocês viram na aula anterior com o professor Paulo que o que estamos usando é o modelo M340. E dentro dessas opções, o nosso é o 20302. Além do tipo do processador do nosso PLC, nós temos que determinar quais são os módulos de saída. No nosso caso, são 4 saídas de fundo.
ou seja, 4 saídas a relé. Então, o nosso modelo é o 0400. Definido aqui qual é o PLC e qual é o módulo de saída, a gente vai dar um OK. Então, ele vai criar um novo projeto para a gente. Após ele criar esse projeto, aqui nós temos todas as partes necessárias para configurar o projeto. Se acalmem que nós não vamos mexer em todas elas nesse primeiro momento. Só vamos mexer naqueles que são fundamentais para a gente nessa primeira parte aqui da experiência. Então nós vamos aqui nesta opção, dentro de configurações, com um duplo clique, que ele nos mostra o PLC que a gente está usando. Essa opção é o barramento do PLC. Então aqui nós temos já o módulo de fonte e aqui nós temos o módulo do PLC. Como nós temos outros módulos instalados, como vocês já viram, eu vou dar um duplo clique aqui na opção 1 e vou colocar qual é o módulo que eu tenho aqui. Esse módulo, é só olhar lá no painel qualquer que vocês vão ver que é um módulo digital. Como é um módulo digital, eu vou na opção Discrete, que são os módulos discreto, que são a mesma coisa que digital. Com a numeração que está escrito lá, nós achamos ele aqui, que é o modelo BMX DDM 16025. Dou um OK, então eu já adicionei esse módulo aqui dentro do meu projeto. Além desse módulo digital, nós temos o módulo de saída analógico. Então nós vamos na opção Analog e vamos escolher o nosso módulo, que é o AMM0600. Então vou dar OK. Então já está configurado aqui o meu barramento PLC com suas devidas extensões. Vale observar que nessa opção sempre temos que conferir, pois dentro do mesmo modelo do PLC nós temos várias versões. Essas versões são as de firmware. Então ele tem que estar na versão mais atual, que é o nosso 2.5. Esta configuração errada vai acarretar um erro na hora de fazer a programação. Finalizada essa parte, nós vamos expandir esse pedaço aqui. Nós vamos ter que criar aqui o nosso programa. Nosso programa aqui, dentro de toda essa relação do projeto, ele vai estar aqui. Então vou ter programa, tarefas, dentro de Master eu vou em Sections. Clico com o botão direito e vou criar uma nova seção. Aqui ele vai me perguntar o nome do programa. Eu vou colocar programa mesmo, só para a gente testar. E a linguagem que a gente vai usar. Como foi dito já, e também na aula teórica, o PLC ele tem diversas formas de se programar. Nós vamos escolher essa opção, que é o LD, que é o Ladder Diagram, ou seja, o diagrama de ladder. Selecionada essa opção, vou dar OK, que ele vai me gerar aqui a tabela do ladder. Como nós vimos, temos aqui uma disposição horizontal e vertical com essa numeração, onde cada numeração corresponde a um elemento do nosso PLC, podendo ser entradas, que a gente vai ligar das colunas 1 ao 10, e a coluna 11ª nós vamos utilizar para as nossas saídas, tá certo? Lembrando que a quantidade de dispositivos de entrada, ou seja, o número de colunas aqui, como o número de linhas do programa, depende muito do modelo do PLC. PLCs mais robustos nos permitem mais linhas e mais colunas, o que nos permitem fazer programas mais complexos. Então aqui nós temos o nosso, como já acabamos de falar, nessas linhas nós vamos fazer o nosso programa. Como o nosso programa inicial vai ser bem simples, vai ser o acionamento de 2 lâmpadas, sendo que uma vai permanecer desligada, irá acender quando eu der o comando, e a outra vai permanecer ligada e vai desligar quando eu der o comando, eu vou precisar montar a minha lógica aqui. Então inicialmente eu vou pegar aqui as minhas saídas, que é este símbolo aqui, e vou adicioná-las 2 saídas no meu diagrama. Vou apertar o ESC para sair desse modo de inclusão de dispositivos. Vou dar um duplo clique em cada um e, como foi dito, tudo tem um endereço. Então eu tenho que dizer aqui para o meu PLC qual é o endereço de saída, que no nosso caso é esta numeração. Lembrem sempre de começar com o percente na frente, o símbolo de o símbolo de percentual na frente. Esse símbolo é o que vai fazer garantir a ligação na hora de eu mandar o programa PLC. Vou dar um OK aqui e vou incluir também o código do endereço do próximo. Como eu já usei o código 16, vou usar a próxima saída, que é a 17. Essa numeração, lembrando, está identificada no painel na hora da gente fazer a ligação.
Do jeito que está aqui, está tudo acionado o tempo todo. Como queremos uma lógica inicial de desligado para ligado, eu vou incluir uma chave de entrada normalmente aberta. Como outra eu quero que fique ligado e desligue ao meu comando, eu vou incluir um normal fechado aqui. Apertando ESC novamente, agora basta eu definir aqui o endereço das entradas. A diferença é que as saídas sempre começam com a letra Q e as entradas vão começar com a letra I. Então a gente vai iniciar aqui do I0.1.1, vou dar um OK, e a outra entrada vai ser o nosso I0.1.2. Vou dar OK, montei aqui o meu diagrama ladder. Como isso aqui é só um exemplo, a gente vai aprender a fazer a comunicação e fazer o programa, nós vamos colocar, agora vamos ver como que a gente faz para mandar isso para o PLC. Então inicialmente eu vou nessa opção de build e vou mandar ele analisar o meu projeto. Pode ver aqui que nós não temos nenhum erro e nenhum aviso. Então quer dizer que o nosso programa está correto, eu posso mandá-lo para o PLC. Volto aqui na opção build e vou mandar reconstruir todo o projeto. Aguardando ele fazer essa construção, isso é o passo que a gente chama de compilação do nosso projeto. Podemos ver aqui embaixo que ele já começa a aparecer alguns sinais de indicação para a gente. Esse offline aqui indica que o nosso PLC está desconectado, não tem comunicação com o meu computador. Então, para isso, a gente vai vir nessa opção PLC. Primeiro eu vou dizer qual é a forma que eu vou conectá-lo. A gente vem nessa opção Set Address. A gente vai usar o cabo USB como sistema. Podemos testar aqui. Aqui diz a mensagem que foi conectado com sucesso. Então, o meu PLC já está pronto para ser programado. Volto na opção PLC e vou mandar conectá-lo. Uma vez que ele está conectado, o meu valor, o meu programa já está aqui pronto para ser enviado. Aqui saiu aquela mensagem de desconectado e está com a mensagem de diferente. O que isso significa? Significa que o programa que já está salvo na memória do PLC está diferente do que eu executei aqui. Então eu tenho que enviar esse programa para o PLC, que a gente vai usar esta opção, transferir projeto para o PLC. Clico aqui para transferir. Pronto, já mandei o meu programa para o PLC. Agora falta apenas fazermos as conexões do cabo e clicar aqui em Run para fazer a execução desse projeto. Vamos agora para a montagem na bancada. Bom, pessoal, como fizemos o nosso programa no computador e fizemos a transferência desse programa para o PLC, isso só foi possível através desse cabo aqui que já fica conectado na nossa bancada, que é um cabo USB. Podemos ver que o PLC está devidamente energizado, por esse motivo que agora estou de luvas, e ele já está pronto para fazer as conexões. Já iniciamos aqui fazendo a alimentação dos nossos painéis. A nossa alimentação vem daqui, como o nosso PLC é preparado para 24 volts, como o professor Paulo disse, então conectamos aqui, tanto no módulo de entrada, quanto no módulo de saída digitais. Dessa forma, os dois módulos estão alimentados. Coloquei a referência aqui no comum, e nas saídas, o comum é a tensão, certo? Para poder jogar o 24 volts e acionar as minhas saídas. Agora falta apenas ligar as entradas e as saídas. As minhas entradas são estes módulos, sendo que tem que ser exatamente a entrada que eu enderecei no programa. Se a gente olhar lá no programa novamente, a gente vê que foi usado a entrada I0 1.1, vou botar na chave 1, e foi colocado uma segunda entrada I0.1.2 na segunda chave. E as minhas saídas são as duas lâmpadas, que o que a gente utilizou no programa foi a saída Q01.16 e a saída Q01.17. Agora sim, nosso painel está todo conectado de acordo com o nosso programa. O professor Paulo vai nos auxiliar e vai dar no comando no computador para executar, para o PLC entender que ele vai iniciar esse programa. A gente pode visualizar que as luzes de comunicação mudaram
e uma das lâmpadas já acendeu, porque uma delas já estava num contato fechado no nosso ladder. Então, se a gente testar aqui, visualizamos que a entrada 1 deu o comando para a saída 16. Assim como a chave 2 está na entrada 2, deu comando para a saída 17, apagando a lâmpada. Então, dessa forma que a gente consegue fazer a comunicação e execução do programa no nosso PLC. Na próxima aula, pessoal, nós iremos abordar algumas funções dessa outra bancada que temos aqui no laboratório de PLC. Iremos estudar alguns dispositivos importantes, como inversor de frequência. Aprenderemos também a programar a nossa IHM. Então, obrigado por ter ficado conosco até aqui. Espero vocês. Até a próxima.